é só saber a capacidade de cada um, é saber como estimular as dificuldades que o outro tem para superar. E aqui a gente trouxe um exemplo que é o Bernardinho, no time de vôlei, né? Ele tem um monte de título nas costas, ele cria um clima de extrema, de incômodo para os jogadores. Ele tira da zona do conforto o tempo inteiro. Eles chegam, por exemplo, acabaram de perder o jogo, o que vão fazer? Vamos descansar? Não, vamos treinar. Mas estamos cansados. Vocês perderam o jogo, vamos treinar para amanhã, não está assim. Então ele cria uma instabilidade muito chata. Eu lembro quando ele foi técnico da seleção feminina, ele chegou para a Virna, que era uma jogadora fantástica, cortava muito bem, bloqueava muito bem, e falou: Virna, você está recebendo mal a bola. Eu vou te dar 20 dias com o cara treinando você a receber bola. Se você não estiver bem em 20 dias, você está fora da seleção. Mas ela é uma excelente batedora, ela bloqueava muito bem. Se não passar a bola direito para a função que eu quero, você está fora da seleção. Tem um cara aqui para te treinar, você tem 20 dias para isso. E treinou pra caramba e ela foi para a seleção. E passou a bola direitinho. Então, veja, trabalhar as dificuldades. Não é uma imposição. Aí ela também tinha vontade de estar lá para poder jogar na seleção. Então, o que eu estou comentando em relação à nossa equipe? Quais são as habilidades de cada um? Enaltece. Mas a pessoa sempre fala muito bem, põe ela para falar que ela fala muito bem. E quando ela não puder vir? Para quem que eu passo o bastão? Quem que eu estou preparando para dar sequência nas coisas? Por que nós trabalhamos com os pequeninos também? Além de dar bons exemplos, nós estamos alicerçando pessoas que estão voltadas também para a religião, para a prática de coisas boas, né? Em vez de ficar, às vezes, perdido ou fazendo alguma coisa que talvez não seja tão adequada nesse momento. Então, todo um trabalho que a gente está levando para levar a continuidade de um projeto muito mais interessante, que é tornar um mundo mais acessível para as pessoas, tornar uma convivência mais pacífica, saber habilidades de poder lidar com dificuldades e tudo mais. Próximo. Para isso, é necessário uma certa cooperação. Ter um pouco de tolerância uns com os outros, saber que nem todo mundo é dotado da mesma habilidade, mas tem chance de aprender coisas importantes. Dar um tempo para ele, ajudar a equacionar, fazer com que ele possa se desenvolver falando aqui, preparando um texto aqui. Prepara um texto curto, não exponha para que ele se sinta intimidado, né? E a gente às vezes, passei um vexame danado, fui falar, o pessoal deu risada de mim, e daí? Senão que eu preciso preparar melhor. Não vou mais. Então a gente acaba fugindo das dificuldades que nós temos. Simplificar as coisas, não complica não, deixa a coisa mais simples. Tem um exemplo ali que está escrito da NASA, porque a NASA precisava de um pincel para escrever no espaço. Um pincel que escrevesse com gravidade zero, de cabeça para baixo, cabeça para cima. Um pincel que escrevesse com temperaturas altas, temperaturas baixas. E eles pagaram para uma consultoria 12 milhões de dólares para desenvolver um pincel que fizesse tudo isso. Realmente fizeram um pincel fantástico e os russos usavam lá no espaço um lápis. Escrevia com gravidade zero, né? Com temperatura alta, bem mais barato, né? A diferença é que esse pincel também escrevia em cristal líquido, que o lápis não escrevia. Mas o resto fazia muito bem com o lápis, que era muito prático. Então, quando a gente começa a simplificar as coisas, como é que eu posso fazer melhor? É muito mais tranquilo. Porque a gente começa de um jeito mais atrapalhado e depois vai melhorando o jeito de fazer. Me faz lembrar a história de um rapaz que foi um garotinho, foi pregar um prego na parede e colocou a cabeça do prego na parede e começou a bater na ponta do prego. E o pai olhou e falou assim: ô menino, como você é burrinho, hein? Você não vê que esse prego aqui é da parede do lado de lá? Por que você... Né? Então veja, então às vezes as pessoas complicam um pouquinho e às vezes acham que estão sabendo tudo que tem que fazer. E está explicando complicado de novo. E ele aprende assim, vai continuar passando para frente, que isso é verdade. Esse prego, deixa eu pegar o que é de agora, agora eu peguei um certo. Né? Quando você não acaba não vendo que podia ter mudado alguma coisa. Entre decidir e fazer vai uma diferença grande. Eu estou pensando em fazer tal coisa. Você já fez? Não, eu estou pensando. Depois eu faço. Eu estou pensando em fazer uma reunião, trazer um bolinho para o pessoal comer. Que legal, e como é que foi? Não fiz ainda, estou só pensando. Né? Então a gente está pensando um monte de coisa, mas na hora de colocar em prática, não põe. Tem um monte de ideia boa, mas e aí? Então, não, eu estou pensando. Qualquer dia eu faço. Né?
Qualquer dia eu faço, vou deixando o bar correr. De repente, quando que eu vou fazer? E aí, pior que eu já vendi a ideia para um monte de gente. Todo mundo me cobra. Você não vai fazer? Preciso fazer, né? Preciso fazer. Qualquer dia eu faço. Né? E aí a coisa vai indo, né? Imagina que eu tenho uma vontade de ir para a praia. Eu tenho uma vontade de ir para a praia. Olha, mas eu tenho uma vontade de ir para a praia. Sabe que eu tenho uma vontade de ir para a praia? E aí, quais são os jeitos que eu tenho de ir daqui de Campinas para uma praia? Quais são as maneiras que eu posso ir de Campinas para uma praia? Vamos lá. Posso ir de? De carro, posso ir de carro. O que mais? Como é que eu posso ir? De ônibus, o que mais? Bicicleta, nossa mãe. De moto, o que mais? A pé. A mais barata qual é? Oi? De carona. Vai que eu conheço alguém que mora lá e me dá uma carona, né? Aí eu tô com uma vontade de ir pra praia. Você já foi ver quanto custa a passagem daqui até uma cidade de praia? Não. Eu tenho uma vontade na praia. Mas você já foi ver? Não. Tá. Dá uma olhada, que de repente você tem um dinheirinho para comprar passagem para ir e voltar para a praia. É mesmo, né? E você vai voltar no mesmo dia, eu vou ficar lá. Isso eu não pensei. Eu só tenho vontade de ir para a praia, mas não pensei se eu vou voltar no mesmo dia. Você vai comer alguma coisa lá ou vai levar um lanche também? Não pensei. Então, veja, eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo. Qual que é o planejamento que eu fiz para aquilo dar certo? Depois de 6 meses eu falo para vocês, sabe que eu tenho uma vontade para a praia, qualquer dia eu vou na praia. 2 anos depois, ainda vai sobrar um tempinho para ir para a praia. Mas será que eu estou me arquitetando para poder mudar essa estrutura de uma maneira mais viável? Eu só tenho as vontades? Então as vontades são boas, os desejos são bons para nos dar abertura. Como eu posso fazer isso de uma maneira mais tranquila? Esse é um totem que mostrava os caminhos. Diz a história que Napoleão Bonaparte, naquela invasão toda que ele fez na Europa, e as pessoas, para lentificar o progresso dele, fizeram o seguinte. Ele vinha, não conhecia a região, nem ele, nem os soldados, e para o pessoal não saber direito colocá-lo para as cidades que precisavam, serraram o totem de uma maneira muito certinha e jogaram o totem no mato. Imagina que não dava para... Estava tudo pintadinho de novo, não dava para ver a rebarba, estava muito certinho. Então ele chegou nessa encruzilhada, e como é que eu vou para a cidade de tal, que a gente não conhece a região? E tiraram as placas. Aí ele parou, pensou, e mandou que o soldado pegasse o totem no mato e conseguiu colocá-lo na posição certa. O que ele fez? Então ele vinha vindo, o pessoal tinha cerrado certinho, não é que você via que um lado estava mais descascado que o outro, batia mais sol, não. E jogou lá no mato. Ele parou, pensou, mandou os soldados buscar o totem e conseguiu posicioná-lo corretamente. O que ele fez? Ele colocou o totem, mas como é que ele acertou o totem na posição correta? Ele tinha uma direção? Ele não conhecia a região. Nem as cidades que estavam lá. Pela sombra? Não. Porque a sombra, você colocar o totem, vai dar sombra sempre. Mas o totem está... você imagina esse poste que jogaram lá. A sombra não vai ajudar muito agora. E aí? Ele subiu em cima e avistou? Ele não conhecia a região. Então, mesmo que ele avistasse alguma coisa, ele não sabia que cidade era. Intuição, percepção? Intuição, não. Ele olhou a direção que o totem foi jogado? Não, porque eles fizeram para confundir mesmo, né? Colocaram o totem na posição que na hora que ele rola lá, você não vai saber muito bem para que lado está. O encaixe era perfeito? Não, o encaixe era, você não conseguia ver. Se fosse um quebra-cabeças, era fácil, né? Pessoal, ele não conhecia a região, mas ele sabia a cidade que ele veio, né? Acabou de sair da cidade tal, está vindo para cá. Se você botar o totem para o lado que você veio, com o nome da cidade, você acerta o totem. Então, o nosso passado ajuda muito. O passado das instituições também ajuda muito. O que já foi feito? A gente tem um grupo agora, mas já teve muitos grupos anteriores. No mundo, fizeram coisas fantásticas. Algumas foram boas, outras não. Outras foram deixadas de lado porque mudou quem mandava. Agora estamos dando direção para isso. Agora estamos em direção para aquilo. Então,
também existe história boa lá para trás. E existem histórias de insucessos. Histórias de insucesso são maneiras diferentes de não fazer. Maneiras diferentes. Edison coloca que ele fez mais de 100 maneiras para fazer a lâmpada para que uma desse certo. Ele falou, eu descobri 99 que não era o jeito certo de fazer. E pode ser usado para outra coisa. Né? Na história do tratamento do câncer, muitas drogas foram usadas no sentido de buscar alguma coisa que fizesse efeito. A maior parte delas foram meio estranha. Uma das primeiras drogas de quimioterapia saiu da guerra do Vietnã. Era a mostarda nitrogenada que era usada para dizimar as cidades, principalmente as pessoas e os glóbulos vermelhos. Então, um cara olhou aqui e falou, eu quero isso, eu vou testar nos caras que tem muito glóbulo vermelho e precisa diminuir. Mas você é louco, vai testar isso? Não tem outra coisa. E foi feito assim. Aí chegou na fábrica química que fez a mostarda nitrogenada e falou assim, o que mais você tem de estrago aí que vocês estão pesquisando que não serve para vocês, talvez sirva para mim. E uma série de drogas horríveis foram usadas nesse sentido e algumas foram aprovadas. É interessante. O progresso da ciência às vezes é meio estranho. Na Primeira Guerra Mundial, teve um indivíduo que dissecava as pessoas vivas para ver onde mexia, nas torturas de guerra, e descreveu um dos melhores atlas de anatomia que nós temos. O preço caro, né? Precisava fazer isso? Ué, se a gente está reclamando disso, quantas guerras foram feitas em nome de Deus? E continua até hoje. Então, quem estraga o viés das religiões são as figuras humanas com suas interpretações meio atrapalhadas. Então aqui também o passado de cada coisa nos orienta coisas interessantes para fazer e coisas que já tiveram um resultado um pouco complicado. Então a vigilância é maior quando o resultado é um pouco complicado. Todo mundo pode ter em casa soda cáustica para desentupir pia, mas cuidado onde vai pôr. Tem crianças que podem pegar, e aquelas lasquinhas parecem balinha de coco. Né? Então tem todo um cuidado. Ah, não pode ter? Pode ter, mas tem que ter muito mais cuidado. Né? Então tudo isso é muito importante da gente ver. Próximo. Quando alguém descobre um caminho, um exemplo, pode ser seguido pelos outros se for bom. Né? Nem todo mundo talvez tenha a habilidade de subir ali que está meio apertado, mas um pode ajudar o outro, tentar dar uma ajudazinha. O problema é que às vezes os exemplos, aqueles que deveriam dar bons exemplos não dão. Né? E acaba ficando uma sensação ruim, não é pelo fato de ter mais experiência que não dá bom exemplo. Às vezes uma atitude é muito ruim. Né? Não é só a atitude financeira, mas às vezes a desatenção. Posso falar consigo agora? Agora eu estou muito ocupado. Então está sempre muito ocupado. A gente não consegue marcar reunião nunca, não consegue conversar. E aí o grupo começa a andar por ele. Já que não dá, vamos fazer. E aí recebe, está indo bem, continua lá. Mas às vezes é necessário um feedback. Qual é a direção principal que está se querendo? Né? Senão a gente começa a hipertrofiar esse grupo, achando que eu estou com a bola, eu que decido, eu que faço. E como é que isso joga para o conjunto? Né? Senão a gente acaba às vezes distorcendo. Tem alguém que se destaca mais, porque faz uma festinha. Aqui na cidade, tive muita amizade com um padre que na época foi muito questionado. Mas fazia coisas muito interessantes. Só que na época, ele estava um pouquinho mais para frente do que o pessoal pensava, e aí deram alguns castigos, entre aspas. Ele transformou esses castigos em uma situação diferente. Era o padre Chiquinho, da Nova Campinas. Quando ele começou como vigário, deram um lugar que não tinha nada. A Nova Campinas era um... E ele precisava juntar dinheiro, ele foi responder num programa do Aurélio Campos, O Céu é o Limite, que era um programa que depois foi replicado como 8800, teve do J. Silvestre, naquele tempo era o Aurélio Campos. E ele fazia as perguntas e quem ia acertando ia passando adiante, e no final ganhava uma grana. Então ele queria responder sobre Lenin. Aí os caras, padre, não vai dar certo, você vai responder sobre Lenin, que é comunista, aqui não vai dar certo essa conversa. Aí ele, sempre polêmico, foi responder sobre o diabo. Deu lá uma biografia de uns 4 livros, diabo. E aí conseguiu ganhar o programa, juntou uma grana, começou a fazer as coisas, desenvolveu a igreja e fez uma igreja e uma comunidade muito interessante. E sempre questionado um pouquinho sobre as suas coisas. Ele fechava a boate para fazer shows beneficentes para a igreja. Mas na boate, padre, quem vai na boate não são os religiosos, é quem pode pagar para fazer as nossas obras. E fazia as coisas do jeito dele. São bastante interessantes, assim como tem gente que
pode estar totalmente fora do esquadro. Então, por isso que é interessante saber qual que é o norte que nós estamos seguindo. Senão o cara começa a se destacar, faz o que quer e não dá uma satisfação para ninguém. No grupo acontece isso. A gente não tem, às vezes, um contato mais direto, não tem questionamento, a gente vai fazendo uma confusão danada. Próximo. Olha, todo mundo quer pegar um grande peixe, correr atrás do objetivo, misturar suas cores para ficar melhor. O problema é você se passar por quem você não é. Aí fica um negócio que soa falso, gente. Né? Você quer fazer uma coisa que você não é, não pega bem, né? Soa falso. E tem alguns que se aprimoram tanto, próximo, que você tem até dificuldade de descobri-los, né? Então, tudo isso nós temos também na nossa comunidade. Nas pessoas que às vezes fazem por razão, às vezes não. Então, tá aí uma coisa interessante para a gente pensar. Agora eu vou convidar a Su para contar uma historinha. Já que é motivação e mudanças e um monte de coisa, ela vai contar uma história para vocês. A Su é minha esposa e ela conta história nos hospitais. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, e sabia dessa história antes mesmo da canção, da tua mão, da tua mão. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção, da tua mão, da tua mão. Era uma vez uma cidade bem distante daqui. Nessa cidade havia um bairro muito humilde, pobre, faltava assim um monte de coisas. Nesse bairro existia uma menina muito linda, tinha os traços de princesa, mas ela era tão pobrezinha, tão humilde. A mãe não dava muita bola, assim, sabe, de arrumar a menina, dar um banho, pegar os cabelos. E só que ela era linda assim, do mesmo jeito. Ela frequentava a escola daquele bairro e tinha um professor. Nossa, mas ele tinha um coração igualzinho o nosso. Ele ficava tão comovido com a situação daquela menina, tão linda, com os traços de princesa, que ele resolveu fazer uma coisinha. Ele juntou umas economias, e olha que salário de professor, mas ele conseguiu pegar umas economias. E os amigos ficaram comovidos com essa atitude do professor, também juntaram um pouquinho e levaram para ele. Ele resolveu, ele decidiu e fez. Ele foi comprar um presente para dar para aquela menina. Eu trouxe o presente aqui hoje para mostrar para vocês. O que será que ele comprou para aquela linda menina? Ele comprou um vestidinho azul. Ai, aquela criança com traços de princesa ficou parecendo uma princesa mesmo. Ela ficou radiante com o presente que havia ganho. Chegando em casa, a mãe olhou.
linda nesse vestido azul e não tomar banho, não arrumar os cabelos. Que tal você dar um jeito nisso? Aí a mãe começou todos os dias, lavava o cabelo da menina, penteava, colocava laço no cabelo, e a menina ia toda limpinha e cheirosa para a escola com o seu vestidinho azul. Mas aí, vai passar mais um dia, 2, 3, uma semana, o pai de novo. Mulher, não é justo. Agora nossa filha é tão limpinha, tão bonita, fica nessa casa toda bagunçada. Que tal você fazer uma arrumação? Porque eu vou dar o jeito de arrumar a cerca, pintar a casa e, quem sabe, fazer um jardim. E assim o pai fez e a mãe também. A casa ficou toda arrumada, limpinha, e o pai conseguiu umas tintas e pintou a casa. Ela ficou toda colorida, plantou umas mudinhas de flores. Logo aquele jardim começou a brotar, a cerca toda consertada. Aí os moradores daquele bairro, os vizinhos, não se conformaram com aquilo, fizeram uma reunião. Pessoal, não é justo uma casa tão linda, com uma menina tão linda, naquele vestido azul, e as nossas casas nesse estado. Fizeram a mesma coisa, juntaram uma graminha, pintaram as casas, arrumaram as cercas, plantaram até jardim, fizeram até um jardim nas suas casas. Aí você via, era tudo colorido aquele bairro. Tinha casa até de listrinha, de bolinha, azul, amarela, cor-de-rosa, rosa pink, azul. Ai, aquele bairro ficou tão colorido, mas faltava muita coisa ainda. Tinha também um político, bem bonzinho, com o coração igualzinho daquele professor e o coração igual ao nosso. Ele acompanhava as dificuldades daquela gente ali, daquele pessoal ali do bairro. Ele foi até as autoridades e conseguiu passar água e esgoto. Não tinha nem água e esgoto naquele bairro. E o que mais importante, iluminação. Aí aquele bairro todo colorido, com as suas casas de bolinha, de listrinha, ficou todo colorido, iluminado. Ai, parecia Paris. Nunca fui, mas ficou parecendo Paris à noite. E aí, eu pergunto para vocês, para você limpar a tua calçada sozinho, você consegue? Consegue, não consegue? E a rua inteira, sozinha? É mais difícil, se você fizer um esforcinho, até que consegue. Mas é mais difícil, não é? Se você trabalhar em equipe, já fica mais fácil. A rua vai ficar bem mais limpinha. E o nosso planeta tem conserto? Tem, não tem? As nossas criancinhas, ó, estão vindo aí, tem conserto, eu tenho muita esperança. Nosso planeta vai ficar bem melhor ainda, né? Mas precisa de muitas pequenas atitudes que vai fazer a diferença. O que fez a diferença na vida dessa menina? Do vestidinho azul? O que foi? Foi uma pequena atitude, sabe? Uma pequena atitude já fez a diferença na vida dela e de muitas pessoas. Não fez? Trabalho, juntar as dificuldades, as facilidades. Eu tenho aqui 2 barbantes, ok? Podia segurar essa ponta?
Por gentileza, podia segurar essa? A minha ideia é emendar esses 2 barbantes só com a mão. Ok? Só com a mão. Porque quando a gente emenda o barbante, dá nó, tem as arestas, tem as pontas. Quando a gente vai juntando um grupo de pessoas, também isso acontece. Então, vamos tentar emendar do jeito muito importante. Podia puxar um pouquinho? Pode puxar? Mais um pouquinho? Isso, perfeito. Então, veja. Que a gente possa emendar o barbante de um jeito mais tranquilo. Sem tanta aresta, sem tanta ponta, sem tanto enrosco. Né? Porque se a gente começar a dar muito nó, depois para tirar vai ficando mais difícil. Eu trouxe aqui 3 lencinhos que eu vou precisar da ajuda de vocês. Aqui tem um lenço que cor? Vermelho. Aqui um lenço? Amarelo. E aqui um lenço? Vermelho. Esse é um problema das equipes. A gente nunca dá o tempo da pessoa falar o que a gente já acha que já sabe. A gente se antecipa, já sei, vai pedir isso, vai falar aquilo. Escuta primeiro. Ela tem o tempo dela de falar. A gente se antecipa, já sei, vai falar, demora, demora para falar, já quer rapidinho. E aí a gente começa a querer, né? Parece programa ao vivo. No programa ao vivo acontece isso. Para evitar que o cara demore muito, pega o Faustão. E aí, como é que tá o dia hoje? Tá bom? Tá quente? Tá calor? Como é que é? Não pode deixar o cara falar muito, senão o tempo passa. Quando você junta equipes diferentes, tem aqui a equipe vermelha, amarela e agora sim a equipe verde. Você vai juntando isso nas famílias, junta uma família com outra, dá um nó. Dá um nó e dá umas arestas. Palpa aqui, vê se tem um nozinho aí. Tem um nozinho? Aí você juntou outra equipe daqui, a equipe que juntou com a outra, e tem outro nó. Palpa aqui. E a vida da gente vai dando um monte de nó. Um monte de arestas. É a equipe agora da Crisma. Essa aqui é a equipe dos pequeninos. Essa é a equipe da pastoral. Então a gente começa a ter um monte de equipe e às vezes a pessoa faz parte de 2 equipes, vai dar mais nó aqui, fica uma confusão. Mas cada um tem a sua importância. E se você colocar um tempero diferente na vida, veja só como pode ficar bem legal. Vamos colocar um temperinho todo especial aqui, temperinho. Colocou um temperinho, você deixa a vida com menos nós. Com menos arestas. Com menos pontas. Do mesmo jeito que o barbante ficou sem nó, essa também ficou sem nó. E não tem tanta ponta para enroscar. E o tempo vai passando e vocês vão descobrir que todas essas equipes, um monte de coisa, fazem parte da mesma família. Que é um só. Então, de repente, veja só como aquilo que parecia tão distante, foi emendado, foi amarrado, se transforma numa coisa muito simples, muito tranquila, que é a vida de todos nós, aqui devagarinho, colocando as coisas ao nosso redor. Esse quadro eu achei muito legal, esse desenho. Vocês já conhecem? O que vocês estão vendo aí? Volta o anterior. O que vocês viram? O que vocês viram no desenho? É? Naquele que eu passei antes. Um homem? Que mais? Não, ali estão todas as passagens da vida de Jesus, né? Vocês viram? Repete. Os anjos anunciando. A manjedoura. A crucificação. Sim, estava lá, mas veja quantos outros detalhes a gente deixou de ver. A gente, às vezes, precisa ver o detalhe, precisa ver o todo, né? Isso tudo faz muita diferença para as pessoas. E a gente também dá... Hã? É, tem gente que só vê o rosto e acaba não vendo as outras coisas. Então, às vezes, a gente fica muito focado num objetivo só e esquece. Lá em cima no deserto também, provavelmente. Próximo. Essa é uma historinha que traz alguma coisa para a gente pensar. Meu volume está meio alto, né? Era uma ponte elevadiça.
Sinal está vermelho. E aí, puxariam a alavanca? Alguém ofereceu o seu filho para todos nós. E nós teríamos dificuldade de oferecer algumas coisas nossas. Né? Vejam quanto nós ainda temos que melhorar. Porque é muito fácil falar. Mas é muito difícil agir com a coerência que necessita para que sejamos verdadeiros cristãos. Nós somos iniciantes. Nós somos alguns que tentam exercitar, mas ainda precisamos exercitar muito. Quando nós somos chamados à responsabilidade direta, normalmente nós fraquejamos. Não confiamos tanto assim. Na hora de falar, fazer festa e fazer alarido é fácil. Mas mesmo aqueles que nos dizem as recomendações, às vezes vacilam também. Porque ainda continuam sendo humanos e têm as suas limitações como todos nós. Então, valorize cada elemento do seu grupo. Entenda as diferenças, porque eles também não estão tão preparados, assim como a gente. Momentaneamente estamos num cargo de liderança e vamos tentar estimulá-los a fazer o melhor possível, mas use isso de exemplo para que você melhore também. Essa é a única maneira que se edifica uma liderança de uma maneira mais correta. É com as atitudes, assim como o grande Divino Mestre o fez. Mostrava a sua atitude e você vai poder escolher entre um caminho talvez mais sombrio, talvez mais ensolarado e com algumas dificuldades. Imaginem que ao longo do caminho você possa encontrar alguém ou uma pessoa que está assim, triste, meia cabisbaixa, meia sem graça. E aí você fala, talvez eu consiga estimulá-la, dar um pouquinho de risada, vamos melhorar o astral dela, e aí, como é que você vai? E ela continua do mesmo jeitinho. Esse exemplo às vezes eu uso
para as pessoas que trabalham com crianças oncológicas, que tem que fazer rádio, quimioterapia, e muitas vezes o cabelinho vai embora. E aí eu quero mostrar que talvez a gente consiga. A nossa ONG ajuda muito, que é o Hospitalhaço, e leva um monte de momentos de descontração no hospital, leva as reflexões, mas levam também as pessoas a meditar. E de repente você pode chegar e transformar, que ela fique mais feliz. E acho que ainda não deu. Mas quem sabe eu tenho alguma habilidade com lenços, né? E com lenços eu possa fazer uma série de acrobacias e deixá-la feliz. Mas ela não ficou. Que tal conversar com as amigas dela que eu nem tinha visto? Eu só via ela mesma. E elas deram uma sugestão legal. Essa aqui, mais desprendida, já até deixou uma pétala aqui. E fez uma doação para aquela que não tinha. Essa também fez o mesmo caminho. Doou um pouquinho de si para cá. Um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua atenção, um pouquinho da sua paciência. E veja como as coisas foram modificando, né? Foram modificando de um jeito muito legal, porque aos poucos essa aqui também doou a sua pétalazinha. E veja que ela transformou um sorriso. E esse sorriso fez toda a diferença para aquela que estava no momento sem os seus cabelinhos, que pode voltar com o tempo, e fez alguma diferença na vida. A gente pode fazer diferença na vida de muitas pessoas, até na sua. Porque aqueles não se sentiram tão melindrados por ter doado uma pétala. Se sentiram até revigorados de poder ter ajudado e ter melhorado as coisas. Eu trouxe aqui uma outra plantinha que eu acho muito simpática, gosto muito, que é o girassol. Por que ele chama girassol? De acordo com o sol nasce, ele vai para o lado que tenha o sol e vai acompanhando o sol até o seu poente. Assim como as pessoas, ele busca a luz. E buscando a luz, ele consegue iluminar-se, né? E consegue buscar suas energias. E quando não tem sol, o que ele faz? Eu achei que ele murchava. Ficava sem graça e murchinho. Nem todos os dias tem sol. E aí, uma pessoa que conhece muito de ciência me explicou que não é bem isso que acontece na plantação dos girassóis. Em dias nublados, em dias escuros, ele se volta para quem está próximo dele, o outro girassol, para manter as energias. Até esperando de novo um dia ensolarado para recarregar suas energias totais. E voltando-se um com os outros, você consegue mandar e manter essa energia de algum momento para cá. Veja que o outro que estava tão murchinho já começa a se sentir um pouco diferente, não é? E se sente diferente ao ponto de se sentir mais energizado, um pouco melhor, assim como as pessoas. No momento de dificuldade, volte uma para as outras. Ajude-se uns aos outros e seguramente você vai ter um estímulo totalmente diferente. O exemplo do girassol na nossa vidinha faz muita coisa diferente. Eu gosto tanto desse girassolzinho que até no celular eu botei um girassol também. Para lembrar de algumas coisas que a gente vai aprendendo no caminho. Às vezes a vida está escura, triste, sem muita perspectiva, sem muito entusiasmo. Beleza. Mas você pode levar a sonhos. Você pode levar as pessoas a serem estimuladas a pensar, a trazer no coração um pouco de luz. E essa luz poder ser passada a outro. Cuidado com as coisas que você coloca na sua boca. Mas cuidado com o que sai dela. Às vezes uma palavra machuca mais que um tapa, mais que uma agressão. E tem também que tomar cuidado com as suas palavras. Então, às vezes, o silêncio é melhor do que palavras. Melhor do que agressões. Se você pegar isso aqui e rechear o meu saquinho com paz, esperança, compreensão, tolerância. Amor é sempre bom pôr bastante, viu, gente? Põe bastante porque não faz mal, não. Você vai ver que
talvez aquele escuro vá se transformando num azul mais bonito, um azul mais de um céu, de alguma coisa. E esse pedido que eu faço para vocês, eu faço sempre também para as criancinhas lá, eu faço o pedido para o Papai do Céu, que traga na vida de cada um de vocês muita luz, e que essa luz possa ser partilhada a quem cerca vocês, em suas comunidades, em suas casas, no dia a dia, que a gente não só leve esperança, mas leve também calor no coração das pessoas, com muita tranquilidade, com muito amor, que a vida de vocês possa ser bem mais iluminada do que aquelas trevas que às vezes passam na nossa vida, mas lembre do girassol, fortalecendo-se uns aos outros, podemos esperar que de novo as energias se refaçam no sol, nas bênçãos do nosso Divino Mestre Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.